esse caso te abriu as portas dessa pauta maluca As nossa. portas não, a responsabilidade social como cidadão, que foi patrocinado pelo povo brasileiro aí nas linhas de pesquisa. E nessa tua trajetória, professor, tem algum caso aí que você pode relatar dos mais assim graves e pesados que você detectou aí ao longo desses anos trabalhando como pesquisador jurídico? Claro, com certeza. Quero iniciar em memória, parabenizando o belíssimo trabalho que um dos maiores advogados da nossa história realizou. Que eu estou falando aqui do Dr. Saulo Ramos. Dr. Saulo Ramos foi consultor-geral da República, foi ministro da Justiça e foi fundador da Academia Santista de Letras. Nós estamos falando de um ex-ministro da Justiça, Paiva. Um notório... Mas ele foi falsamente acusado ou não? Não entendi. Não, ele é o advogado que é um caso que fez uma biografia de vida. Entendi. E ele relata, pensa, nós estamos falando de um grande advogado brasileiro que foi ministro da Justiça, foi consultor da República e na sua biografia de vida ele conta um caso de vara de família. Ah, entendi. Olha que bacana. Parece até um alerta, né? Parece até um sinal. Um dos maiores advogados de todos os tempos do Brasil faz a sua biografia de vida narrando uma história de caso de família. E eu vou começar por ela. Depois eu posso contar outras histórias também que são mais pesadas. Mas essa em si me fascina bastante. Eu tô aqui com um livro que chama Código da Vida Fantástico Litígio Judicial. Pessoal, para todos que estão passando por desafios em vara de família, isso aqui é uma leitura obrigatória. Inclusive, fica a dica aí, ó. Nós estamos aí reunindo vários livros, entregando em vara de família. É a nossa missão. A gente entrega esse livro aqui e também o Alice no País das Varas de Família, lá do nosso amigo Márcio Leopontino. Um abraço para o Márcio, que produziu uma belíssima obra. Esse livro aqui eu vou contar um pouquinho sobre ele, que traça os desafios que este homem, pai de família, enfrentou ali em meados de 1980, 1990. O que aconteceu? Na época, era tudo mais manual, tudo mais arcaico. E esse pai chama Olavo Braz. Ele separou da mulher, tinha 2 crianças, e a mulher fez uma falsa acusação contra ele. Só que, nessa falsa acusação, a mulher conseguiu confeccionar uma prova. Imagina, isso nós estamos falando em 1980, 1990. Já tinha a Lei Maria da Penha? Não. Não tinha. E não tinha celular também. E não tinha celular, assim. não tinha. Só que ela conseguiu confeccionar uma prova. A prova era crucial. O pai, Olavo Braz, foi acusado de ter abusado sexualmente dos filhos em uma gravação que os próprios filhos narravam este abuso. Pensa. E aí esse pai procurou outros advogados. Essa história ocorre ali em São Paulo. E ele procura advogados, mas ele não consegue encontrar ninguém que toma a frente desta causa. Porque quando o advogado escutava as crianças contando, narrando o fato, ninguém queria se envolver nisso. Tinha uma prova. E aí esse pai... grave, né? E grave. E aí esse crime pai... gravíssimo, né? Gravíssimo. Aí esse pai chamado Olavo Braz procura o Dr. Saulo Ramos. E ele fala, doutor, se o senhor não aceitar minha causa, eu vou me matar. Aí o Dr. Saulo Ramos ainda fala, olha... se você cometer suicídio, eu te mato. E aí começa ali uma extrema aventura jurídica de vara de família. E o mais interessante é a leveza e o profissionalismo e a sensibilidade do Dr. Saulo Ramos. Por alguma coisa ele sentiu que aquele pai estava falando a verdade. Então a prova que ele tinha é os filhos confirmando a acusação. Isso é realmente grave. Ele pediu a separação da esposa. Era um casal extremamente rico na cidade. Frequentavam vários locais interessantes na cidade. Depois eu vou até comentar um pouquinho sobre isso. E ele pediu a separação. Ele separou porque, enfim, não estava mais dando certo. E a mãe entrou com essa prova crucial que perpetuou o afastamento dele total do pai. O que aconteceu? O Saulo Ramos aceitou o caso. E o Saulo Ramos, na época, era um advogado de extrema estrutura e envergadura, que tinha uma equipe técnica muito boa. Tinha até ex-policial na equipe dele, jurídica, no escritório dele de advocacia. E aí ele começa a investigar a mulher. Nisso, Paiva, eles detectam que a mulher tinha uma vida um pouquinho
torta. Questionável. Ela frequentava hotéis de luxo, fazia parte do clube das chaves, que era assim, chegava lá os casais, sorteava a chave e os casais se trocavam, iam frequentar locais diferentes. É interessante eu mencionar isso, porque foi ali que ela conheceu uma pessoa estratégica, que eu vou narrar um pouquinho aí já sobre essa questão do clube das chaves. Posterior, o pessoal começou a investigar toda a sequência do que tinha ali e a identificar aquela prova crucial que havia sido manipulada. A onda sinoidal, o desenho sonoro daquela gravação não era real. Estava nítido que cada pergunta que a mãe fazia, ela apertava o botão de stop. Então ela perguntava, o papai fez tal coisa? E aí ela induzia a resposta na criança e aí ela dava o play para a criança replicar o que ela falava. E na época, com todas as ferramentas limitadas, mesmo assim a equipe do Dr. Saulo Ramos era muito competente e identificou que tinha esta variação na onda sinoidal e no desenho sonoro da fita. E aí começaram a tentar desconstruir a prova. Mas nisso começa uma investigação na vida daquela mulher. Professor, só uma pausa aqui para trazer, porque nós temos uma geração, o pessoal não sabe nem o que é fita, né? Exatamente. A molecada de hoje. Vamos exemplificar. É como se você pegasse um áudio do WhatsApp e ficasse recortando. Faz uma montagem, né? Aquelas fitas de VHS, você tinha que apertar o botão e fazer clac, clac. Na época tinha um gravador. Então, para quem não se recorda disso, tinha uma fita. Nessa fita, você tinha que ter um gravador. Rapaz, é a mesma coisa a molecada que você de hoje não viveu nem sem internet. A gente é da era pré-histórica, antes da internet, né? E aí, nisso, pai, eles começaram a investigar a mulher. E aí eles descobriram que a mulher fazia tratamento psicológico. Psiquiátrico também. Inclusive com uma das grandes doutoras lá da região. O Dr. Saulo Ramos era, além de um extremo advogado, era também muito respeitado, porque ele tinha construído essa academia de letras. Então ele estava muito próximo dos notórios. Fato que quem faz a dedicatória para ele é o grande, querido Jô Soares. Ele tinha uma conexão enorme com os grandes intelectuais. Para quem não sabe, o Jô Soares foi um grande intelectual também. E nisso, eles começaram a investigar a vida da mulher, descobriram que ela fazia tratamento psiquiátrico. Numa entrevista do Saulo Ramos pro Jô Soares, até ele fala, essa entrevista está pública, depois pode até achar no YouTube, olha, naquele momento eu vi, porque se ela estava procurando psiquiatra, essa mulher já era meio doida. Ainda ele brinca, né? Hoje a gente não pode nem falar um negócio desse, mas eu estou apenas... A lei Mari Ferrer. Eu estou apenas replicando o que ele falou, o vídeo está no YouTube. Tem a tal da lei Mari Ferrer, que você não pode pesquisar a vida pregressa mais da mulher. Exatamente. E aí, nisso, eles começam a detectar vários sinais que a mulher... comportamentos que a mulher tinha. Um desses os tratamentos psiquiátricos que ela realizava. E a equipe do Dr. Saulo Ramos ficava no pé dessa mulher. Tinha uma assistente do Dr. Saulo Ramos que chamava Tia Clô. Essa Tia Clô conseguiu chegar até o colégio e começar a fazer amizade com as crianças. Ela ficou bem perto das crianças, começou a dialogar. Essa Tia Clô era expert em fazer relacionamento. Ela ficou amiga lá do pessoal do colégio e ela ia, em alguns momentos, visitar as crianças, porque as crianças iam embora com o motorista, às vezes o motorista atrasava e ela ficava ali conversando, conhecendo as crianças. O que ocorreu? Ocorreu que essa equipe do Dr. Saulo Ramos identificou umas situações bem estranhas. Na época do Clube das Chaves, que eu mencionei antes, o Clube das Chaves era um clube de orgias. É o clube de swing. E ela acabou conhecendo... Hoje em dia é conhecido como clube de swing, né? Exato. Ela acabou conhecendo uma garota de programa. E ela fez contato com um funcionário dela, porque eles eram uma família muito rica, o senhor Olavo Brás, a sua ex-esposa, uma família muito rica. Ela fez contato com o funcionário dela e falou o seguinte, contrata a garota de programa, e a garota de programa vai atrás de crianças menor de idade que estão levando aí prostituição, que estão sendo vítimas de prostituição. Isso foi algo que me marcou profundamente. A maldade da mãe, a consciência de fazer o mal para aquele homem, ao ponto o dolo, né? de contratar uma garota de programa para ir atrás de prostitutas que eram menores de idade e a casa chamava Porta Marrom. E aí, um determinado dia, o pessoal ficou na campana, acompanhando como que seria este episódio. E aí o doutor Saulo Ramos foi convidado, com um dos seus assistentes, a ir para ficar na campana espiando. Nesse momento chega a prostituta, pega duas crianças e se
deslocam até a casa do senhor Olavo Braz. Era o pai que estava sendo acusado de abuso sexual dos filhos, tinha a prova da fita, o pai estava completamente abalado e o pai não sabia de nada. E tá lá, a prostituta com as garotas de programa na base de 12, 11 anos. Menor de idade. Menores de idade. Na porta do prédio do pai Olavo Braz. E esperando para dar o bote, para fotografar o pai ao lado das crianças. Agora se imagina, o pai estava afastado das crianças, tinha uma prova contra ele, tinha uma série de estrutura na época que também, já naquela época, o homem era o vilão, e me aparece uma foto dele com criancinhas de prostituição. Além dela ter criado uma prova falsa da fita, gravou... ela também tentou criar essa prova. Ela gravou, e aí o Dr. Saulo Ramos estava ali. Dele. Exato. Ela queria colocar mais uma prova falsa para fechar com chave de ouro. Ó, tá aqui, ele realmente é um pedófilo. Ele tá aqui se relacionando com crianças menores de idade. E o livro conta isso de uma narrativa muito leve. O ápice do grande escritor, de um intelectual, é escrever de uma forma narrativa leve. Algo tão pesado, né, em algo... E aí ele pega, não deixa dar aquele episódio do encontro, por mais que a polícia já estava sabendo, estava todo mundo ciente, o Dr. Saulo Ramos vai lá, aborda as crianças, manda todo mundo embora e fala com o seu funcionário para ele ir embora, depois a gente conversa, e acaba com aquilo ali não deixando nenhuma oportunidade para se criar aquela falsa prova. E aí a história vai narrando, vai se intensificando, ao ponto que algo me marcou bastante e algo que eu deixo como lição. O judiciário, a eficiência dele plenamente é quando tem uma objetividade dos fatos, investigação e, acima de tudo, compromisso com o processo. Imagine, Paiva, já ouviu falar de algum juiz visitar os atores sociais de algum processo? Já ouviu falar de um juiz ir na casa de uma alienadora com seus filhos? Nunca. Esse juiz foi. Embora eu não culpo ele naquele momento dele ter feito esse distanciamento, porque foi radical, tinha uma prova. E essa prova eram as crianças falando do suposto abuso sexual. As crianças eram pequenas? Era uma menina, mais ou menos 7 anos, e um menino de 9. Entendi. Eram pequenas. E essas crianças tinham uma prova. Sim. O juiz teve que agir. Só que ao mesmo tempo que ele agiu determinando o afastamento, ele agiu para investigar aquele caso de forma muito rápida. Embora nessa linha temporal, o Dr. Saulo Ramos acaba trazendo histórias de vida, viagens que ele realizou, porque naquela época já era bem morosa a justiça. Mas o juiz se dedicou, o juiz foi atrás, visitou a casa da mãe com as crianças, conversou com as crianças, perguntou, ele começou a fazer o papel de investigador. Para quem não sabe, um juiz, especialmente o de primeiro grau, ele tem sim o papel de investigador. Isso está estabelecido nas funções dele. Cabe ao juiz também fazer uma investigação. O simples fato dele ler o processo é uma investigação. E ele foi além. Ele visitou a casa e ali ele já começou a ver que alguma coisa não estava batendo. Ok. Nisso a história continua andando, continua tendo vários episódios e no final de tudo isso, é feita uma análise profunda e verifica-se todos esses erros da gravação da prova. E no dia do julgamento, as crianças falam que a mãe obrigou. E a mãe confessa. A mãe pede perdão, a mãe relata mesmo que ela fez aquilo para prejudicar o pai. Vingança. Por vingança. E foi fantástico como que foi conduzido essa audiência. A assistente do Dr. Saulo Ramos, a tia Clô, levou sorvete, levou comida, levou refrigerante. E essa comunicação deles com as varas, com a secretaria das varas, permitiu que até eles utilizassem a geladeira do fórum para guardar os refrigerantes lá. Guardaram os refrigerantes, guardaram o sorvete. E na hora da audiência, eles pegaram esses alimentos para servir para as crianças, para deixar elas mais leves. Isso é importante. Eles humanizaram muito o processo de depoimento das crianças e o juiz teve um papel crucial para contribuir nessa investigação, nessa audiência, que foi muito leve para as crianças e elas puderam falar a verdade dos fatos que tinham acontecido. O juiz inverte a guarda, passa a guarda... Justo, mínimo, né? ...para o pai.
o pai totalmente abalado, mas motivado por um instinto paternal. E ali eu acredito até que ele foi bem homem, ele perdoa a mulher e ainda relata que ela poderia frequentar a casa deles a hora que ela quisesse. Fala, a nossa família, a nossa casa está de portas abertas para receber você. É uma história muito bonita e marca bastante, porque nós estamos falando do maior advogado, um dos maiores advogados do Brasil, que faz a sua biografia, Paiva, com base em uma história de vara de família, de alienação parental e de falsas acusações. O que isso serve? Será que todos os magistrados estão lendo uma obra dessa? Eu tive aí a satisfação de encontrar esse livro no sebo. Nós acabamos adquirindo quase 80 livros desse aqui. Adivinha o valor? R$20, pai. R$20, um livro usado desse aqui, que pode transformar a decisão de um juiz dentro de uma vara de família. É o preço do cafezinho, senhor juiz, que o senhor toma ali na cantina do fórum. É o preço do sorvete que o senhor toma. Por favor, vamos estudar. Eu peço, gentilmente, estudem. Estudem, estudem. Isso aqui é uma bibliografia obrigatória para quem trabalha com vara de família. Mostra todo o enredo. Fato disso, que recentemente um advogado do Rio Grande do Sul também foi acusado, e ele, com base nesse livro, tem uma prova que o filho dele mencionava, que ele era agressivo e tudo mais. Com base nesse livro, na desconfiguração da fita, ele também contrata um grande perito e prova que as falas do filho dele são todas falsas. Esse livro ele abre portas, ele mostra como que é a maldade dentro de uma vara de família. E, acima de tudo, ele prova que se tiver o compromisso e o empenho de um juiz de primeiro grau, a verdadeira justiça acontece. De fato, grave. Em outro período, os anos 80, né? Inclusive, por coincidência, acontece no mesmo período em que aconteceu o caso Maria da Penha e Marco Antônio Aréia de Viveiros, né? É uma realidade muito parecida que, infelizmente, o caso caminhou para um lado negativo, né, socialmente falando, mas enfim, isso aqui é um tema para um outro bate-papo. E eu queria até perguntar, professor, a gente está conversando sobre o caso do Felisberto Peluso, né? Qual que foi o encaminhamento do caso dele? O senhor pode dar uma continuidade? Porque esse caso do livro é interessante, mas esse caso foi algo relacionado pessoalmente com o senhor, né? Então eu queria que o senhor transcorresse um pouquinho mais. Maravilha. Eu vou contar uma história real, com os temperos de ficção, que demonstra claramente os fatos que aconteceram com este senhor. E para preservar todos, o nome Felisberto Peluso é um nome fictício. Perfeito. Tá? Para a gente não expor e não ter nenhum tipo de complicação, mesmo porque todos esses processos, normalmente, eles correm em segredo de justiça. Então essa história se baseia com um homem muito humilde, chamado Felisberto Peluso. Tá ativo o processo, tá correndo ainda. Não sei te dizer, porque a gente acabou atuando no início, quando a gente tomou nota dessa história, mas hoje eu não consigo ter mais informações. E aí, neste andar, o Felisberto pediu o divórcio para a esposa. E a esposa veio com aquela velha receita de bolo. A petição da demolição moral. É praxe, né, cara? É praxe. E aí o que mais assusta, né? Foi tão interessante que todos os indicadores da Lei Maria da Penha foram utilizados contra o Felisberto. Tudo que você imaginar, pai. Eu cito assim, é o menu completo. Tem o menu das violências completas. Tá. Isso aí é bem cara de advogado beligerante, tá? Porque é uma receita de bolo, é Ctrl-C, Ctrl-V. Taca tudo lá. O que colar, colou. E aí vem o Ministério Público, se comove com a situação, o juiz de primeiro grau... A mulher dá uma choradinha. Chega lá com um catarro no nariz, descabelado, a vítima provada. Indiscutível. E nisso chega a medida protetiva por senhor Felisberto e ele fica totalmente perdido. Ele não sabe o que fazer. E lá tem a acusação de estupro da mulher acusando ele. Desnufo também. Exatamente. Tem todos os outros indicadores, cárcere privado, violência patrimonial... Tem todos os indicadores da Lei Maria da Penha sendo de acusação para ele. Ele ficou bem em pânico, mas era uma situação que, segundo ele, não existiu e ele iria provar que aquilo era mentira. Com o passar do tempo, o processo começou a caminhar e a gente estava ali tomando alguma situação do que estava acontecendo, tentando exemplificar,
Logo em seguida, a mulher fez um boletim de ocorrência falando que nunca foi estuprada, Paiva. E, mesmo assim, as medidas protetivas contra o senhor Felisberto ficaram permanentes, foram mantidas. Ele ficou um pouco tranquilo, porque a mulher começou a voltar para trás do que tinha dito, que são as falsas denúncias, mas a história só estava começando. Logo em seguida, quando a gente começou, nós já falamos sobre isso, que hoje é tão organizado esse sistema da máquina em fazer essas falsas denúncias, que eles conseguem realizar uma falsa denúncia sem prejudicar a mãe alienadora. Eles colocam a culpa em terceiros. E aí trouxeram um relatório de colégio, que esse relatório do colégio, segundo o Felisberto Peluso, foi montado. Ele tem, inclusive, as provas, ele elabora um dossiê de provas, onde ele consegue examinar aquilo ali que foi uma armação. E nesse relatório de colégio menciona que em determinado momento, a troca de fralda, a criança fala dodói e pipiu. Pronto! Acusaram o Felisberto de abusar sexualmente do próprio filho. E aí? O que ele fez? Ele fez uma denúncia para as polícias, que são autoridades legais, e ele procurou também o Conselho Tutelar, que, na sequência, levou o menino para fazer uma série de exames. Foi demonstrado que nunca teve nenhum tipo de abuso sexual na criança, e mesmo assim ele não conseguiu retornar o acesso a essa criança. Ele ficou 2 anos e... não me recordo agora se foi 2 anos e 8 meses, praticamente ali beirando ali os 3 anos sem contato nenhum com o filho. Você acredita nisso? Eu tenho um filho hoje de 5 anos, Paiva. Eu não consigo ficar 2 dias longe dele. Eu não consigo. Eu não consigo entender o tamanho da sua dor. Eu não consigo pensar como que é ser falsamente acusado, como que existe maldade de uma mãe em fazer... Teu filho, né? Afastou o convívio. Eu não sei, eu tenho um filho de 5 anos hoje, eu não consigo ficar longe dele 2 dias. Eu não consigo, porque é parte de mim, é meu filho. E nisso tudo, a relação do Felisberto com o judiciário ficou um pouco hostil, porque o judiciário tinha as provas na mesa, o juiz de primeiro grau tinha as provas na mesa e não tomava nenhuma decisão. E pior, ele relatou para nós, agora não me recordo claramente, mas ele relatou que todos os outros agentes envolvidos no processo tinham liberado para ele começar a ver o filho. E era só a vara da família que, teoricamente, não é nem um crivo criminal, e ele tinha decisão de vara criminal, tinha decisão de vara de criança, mandando arquivar processo, tinha o laudo pericial a favor dele, e mesmo assim não houve liberação por parte da vara de família ao acesso ao filho dele. Imagina. E aí, nisso tudo, ele relatou que ele tentou conversar com o juiz várias vezes, foi muito difícil, mas ele conseguiu conversar em um determinado momento com o juiz. E ele teve certeza que o juiz não tinha lido o processo. Segundo ele, o juiz tinha vários indicadores, tanto fisiológicos quanto faciais, que demonstravam que o juiz não tinha nem lido o processo. Não sabia nem do que se tratava. E ele ficou muito chateado com tudo isso, pediu ajuda pro juiz, e o juiz ali se comoveu, viu que tinha errado. Mas a gente tinha passado praticamente 3 anos. E o juiz liberou o acesso dele à criança de forma esporádica. Ele começou a ver a criança de forma esporádica. E nisso tudo outras coisas aconteceram. Ele teve problemas e processos contra a própria equipe judicial. Hoje ele tá, assim, a gente tá tentando até fazer contato com ele. Eu vou ver se eu consigo resgatar alguma informação. Mas a última vez que a gente teve nota do que estava acontecendo, ele estava sendo perseguido até com medida protetiva pelo fórum da cidade. Ele não podia entrar nem no fórum da cidade. Você acredita nisso? O sistema, ele age para o seu benefício próprio. E ele conseguiu, mesmo com a ignorância jurídica dele, ele foi brilhante. Ele conversou com várias pessoas e ele conseguiu fazer a denúncia desse juiz, dessa promotora que estava interligada à vara de família. Ele conseguiu fazer denúncia para a corregedoria, conseguiu fazer denúncia para o Comitê Internacional. E naquele momento os processos estavam todos em andamento, foram aceitos, inclusive, porque tinha sinais ali de negligência e de violência institucional. Atenção, pai, você que está assistindo essa matéria, violência institucional é quando o juiz não analisa criteriosamente o seu processo. Ele comete violência institucional, negligência, prevaricação
e outros elementos que vocês podem identificar, que vocês podem rastrear com seus patronos advogados para fazer esse tipo de denúncia aos magistrados. O grande problema é que a população tem um pouco de receio de combater os erros de juiz. O juiz bota Eu quero deixar bem claro, pessoal, o juiz, ele é um funcionário de vocês. Ele é um servidor público. O juiz está ali para servir a população. E ele deve fazer o que estabelece a lei. Ele deve seguir a lei e não o achismo dele e não os intentos da pessoa que tem por trás do magistrado. Às vezes aquela pessoa vem com uma série de problemas familiares, como já foi dito aqui. E aí a gente não teve mais notícia do Felisberto, mas é uma história que comoveu bastante, pois ele ficou um longo tempo afastado, teve essas deliberações, e a última vez que a gente ficou sabendo, ele estava se organizando para tentar derrubar a Lei Maria da Penha também, porque foi um fato crucial. Que já quero ser amigo dele. E ele estava se organizando para isso, até mesmo fazendo vários tipos de conexões, conversando com várias pessoas, entendendo como que funcionava essa questão do afastamento. E no final de tudo, o que a gente teve aí de comunicação com ele foi que uma das últimas manifestações Mas por que não pôde entrar no fórum? Eu não entendi assim. Ele não podia nem entrar no fórum, é isso? Teoricamente, ele estava com uma medida protetiva por conta do juiz. O juiz pediu protetiva contra ele? O juiz pediu protetiva. O juiz e a promotora de justiça pediram medida protetiva contra ele. Mas ele chegou a ameaçar o juiz? Alguma coisa assim? Não, ele foi lá cobrar os direitos dele. Ele foi lá só cobrar o direito exigir os direitos dele. Acredito, sim. Mas juízes são inquestionáveis. Com certeza. E o juiz, para se proteger, logo depois que eles receberam essa denúncia, para se proteger, eles entraram com isso. O sistema favorece o sistema. O fato que aconteceu, segundo ele, foi esse, que logo depois que ele fez as denúncias contra o juiz, contra a promotora, eles buscaram essa medida protetiva para se blindar contra ele. E as últimas conexões, conversas que a gente teve com ele, foi que as manifestações da sua ex-esposa, a última inclusive, já tinha um enredo, um discurso diferente lá do início. Onde já mudou a história. Já mudou. Agora, ele até exemplificou, ele estava um pouco triste e abalado, mas ele mencionou, olha, agora elas estão peticionando falando que eu nunca estuprei ninguém. E falando que meramente queria a organização do regime de guarda. E essa história, a gente vai depois tentar entrar em contato com o Felisberto Peluso, tentar conseguir mais informações. Mas essa história e essa história aqui do Saulo Ramos, que são descritas em um livro muito sintático, remetem às barbaridades que existem dentro da vara de família. E principalmente a fragilidade em convencer o juiz, em convencer a decisão do juiz com base de falsas alegações. A mulher falou, a água parou. E foi muito traumático ver aquele senhor passando por aquilo, Paiva. Triste, cara. É cruel, né? A acusação que ele recebeu, professor, é uma das mais graves, que você abusar de uma mulher já é algo que a sociedade toda repudia. Quando é criança envolvida, esse homem, né, correu até risco de vida. E se cai numa cadeia por conta de uma acusação grave como essa, esse homem ele perde a vida antes de ser de fato julgado. Sabe, Paiva, me recordando dos olhos daquele pai, me recordando da simplicidade dele, que ele não tinha nenhum conhecimento jurídico, foi que a gente mergulhou em estudar essa questão jurídica. E assim como ele, nesse exato momento, pai, o presídio está cheio de homem preso, sim, cumprindo pena, sendo falsamente acusado. Pode ter certeza disso. Tem muito inocente agora, nesse exato momento, passando pelo inferno, dentro de presídios, por uma falsa acusação. Veja, esse caso do Felisberto, a mulher iniciou falando que ela era estuprada. Depois ela faz um boletim de ocorrência falando que ela nunca foi estuprada. Aquilo. E depois ela fala que a criança foi estuprada. Olha que loucura! E o juiz, na sua incompetência na linha da primeira vara, não tomou nenhuma decisão. Me explica! Sendo que até o juiz da vara criminal, que é responsável por investigar crime, já tinha feito uma deliberação. O senhor Felisberto Peluso chegou ao extremo.
eu tinha que ajudar este homem. Eu tinha que me pronunciar dentro de uma questão social. Isso que está sendo cometido com as pessoas é um crime. Esse pai foi acusado injustamente, ficou 3 anos sem ver o filho. E uma coisa que eu percebo, professor, é que muitas pessoas usam o seguinte argumento: ah, mas isso aí é um caso isolado. De fato, isso importa? Para mim, não, porque vamos supor que fosse só este caso, para mim já seria grave. Na verdade, Paiva, ocorre um discurso da manada. Ah, este é um caso isolado. Então, vamos tornar o caso isolado o seu caso isolado. Vamos ver como é que o senhor ser acusado de estuprar uma criança. Se é fato isolado, vamos fazer uma acusação contra o senhor. Porque para uma pessoa falar que é um caso isolado, é porque ela não conhece nem a lei de Murphy, né? A lei de Murphy fala o quê? Se tiver que alguma coisa dar errado, vai dar errado. Se uma pessoa fala um absurdo desse, pai, eu não tenho nem paciência de discutir com uma pessoa dessa. Porque caso isolado, então beleza, então vamos tornar o seu caso isolado. Seja você, porque então. As pessoas só começam a abrir os olhos quando a ferida bate nele, né? Bate nele. Enquanto isso, o problema tá longe. Mas depois que acontece nele, a coisa muda. Professor, é bizarro. E a gente está comentando aqui sobre a questão do juiz de primeira instância, que de fato ele tem uma relevância grande, mas eu queria te perguntar, como pesquisador, nas outras instâncias, fora a primeira, como é que o senhor enxerga essa temática? Como é que bate lá? Olha, me causa um pouco de espanto de ver o pronunciamento do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele afirmou agora recentemente no Anuário de Justiça, que aconteceu dia 11 desse mês. O que ele disse? Se a sociedade procura tanto o judiciário, é porque ele tem credibilidade. Eu vi falando essa porcaria aí. Sim. Barroso. Vamos lá. Se a sociedade procura o judiciário, é porque a sociedade não tem cultura, não tem ensino de qualidade. Ele se acha não um cara tem de extrema nenhum tipo inteligência, né? Não, isso que ele falou é um simplismo. Tanto que você colocar na inteligência artificial para investigar, procurar o judiciário, essa de justiça, é muito pelo contrário. É o mesmo que dizer, vamos aumentar o número de presídio. É o mesmo que falar que vai aumentar a segurança pública. Vamos aumentar o número de hospitais. É o mesmo que dizer que vai melhorar a saúde? Ou assim, a pessoa procura o SUS porque o SUS é bom. Não, porque o cara precisa ir lá, não tem outro lugar para ele ir, né? Eu, assim, tenho uma certa pontuação pela fala do ministro e concluo essa linha de pensamento mencionando essa reflexão que eu atribuí da minha orientadora de mestrado, no qual o escritor que ela sempre citava, o Mark Twain, e eu faço essas palavras, este pequeno escrito, esse pequeno legado que o Mark Twain deixou, que me marcou bastante. Senhor ministro Barroso, o grande problema não é o que o senhor não sabe, é o que o senhor tem certeza que sabe, só que não é verdade. Eu vou repetir, o grande problema não é o que o senhor não sabe, é o que o senhor tem certeza que sabe, só que não é verdade. Não é verdade que as pessoas procurando o sistema judiciário porque acreditam na credibilidade. Jamais isso vai ser verdade. O que nós temos aqui é uma sociedade doente procurando um sistema judiciário que está cada vez mais inflado, tendo um alto custo que quem paga essa conta somos todos nós, os contribuintes, onde esse dinheiro poderia estar sendo utilizado na educação, no ensino. Nós nunca vamos sair dessa mazela de ser um país de terceiro mundo, Paiva. E te digo mais, o Brasil está entre um dos países que mais gasta com o sistema judiciário. Hoje o Brasil gasta, investimento é uma coisa, porque investimento já é na cartilha, já é na pasta de estabelecer conexões financeiras que o Brasil tem que fazer ordenamento de gasto. Então ele tem mais investimento na educação do que no judiciário, pela pasta. Investir mais em educação. Só que a realidade ele gasta mais no judiciário do que na saúde. E ele gasta mais no judiciário, do que na educação. Um país sem um alto investimento em educação, o Brasil continuando nesse lasmo, e me causa um certo espanto, uma certa preocupação do equívoco que o ministro Barroso mencionou. Falar que as pessoas estão procurando o judiciário porque acreditam na credibilidade. Muito pelo contrário. A morosidade de um processo jurídico já é uma descredibilidade. O tamanho de processo que traz credibilidade é tudo que o judiciário não tem hoje. E te digo mais, Paiva, se pegarmos uma petição, um processo e lançarem várias diferentes, vão vir decisões totalmente diferentes. Vão vir interpretações totalmente diferentes. Eu te digo com propriedade, porque a gente acaba tendo acesso a vários tipos de informações e pesquisando a mesma, sem tirar uma
letra, lança em varas diferentes. O Ministério Público de uma vara faz uma leitura, de outra vara faz outra leitura, mesmo sendo varas da mesma linha, criminal ou cível. As leituras as interpretações são diferentes. E aí me causa um espanto, uma certa preocupação imensa. Por isso que eu convoco a todos os intelectuais deste país, a toda a massa pensante. Está na hora de sair do computador, está na hora de sair da cadeira e criar esses debates, instruir a população, mostrar que está errado. Temos que ter teatro, temos que ter cultura, temos que ter música, temos que ter uma série de fatores qualitativos para a nossa linha de educação. O Brasil está andando para trás. Pai, você sabe me dizer qual que é o índice hoje de dados de qualidade técnica do nosso ensino? É um dos piores do mundo. É bizarro. É um dos piores do mundo. E aí vem o ministro, senhor Barroso, e me fala que a população brasileira procura o judiciário porque o judiciário tem credibilidade. Eu teria vergonha de falar uma coisa dessas. Ainda mais o peso que ele tem, porque ele é o presidente. É um absurdo. É um absurdo. Nós estamos falando de um dos piores ensinos do planeta Terra. Brasil. E aqui eu vou falar o PISA do Brasil, que o PISA é um indicador internacional, ele é altamente arcaico. Ele é um dos piores, Paiva. Professor, aqui eu vou falar por mim, tá? Isso aí, Alexandre Paiva falando. Eu, sinceramente, eu não busco mais o judiciário. Sinceramente, várias pessoas, inclusive, pediram num vídeo que eu gravei agora há pouco tempo atrás, expondo um cidadão, e eu poderia facilmente processar ele e ganhar. Só que eu não vou incentivar essa indústria de litígio que existe no Brasil. Eu não vou mais, senhor Barroso, buscar o sistema judiciário. Muitas pessoas não estão mais buscando o sistema judiciário porque não confiam. Se confiassem, não existiria, professor, nos altos dos morros, a justiça lá das organizações, facções criminosas. Tem pessoa que dá mais credibilidade para a justiça das facções do que para o judiciário brasileiro. Essa é uma realidade que talvez seja difícil de engolir, mas a realidade é essa. As pessoas buscam a solução lá no alto do morro, a justiça do crime. Sabe outro indicador, Paiva? É que as pessoas falam muito do acesso à internet, do acesso à tecnologia. Se fizermos um balanço, e eu tenho acesso a esse tipo de balanço, quais são os sites, qual é o streaming que o povo brasileiro está acessando? Aí eu te pergunto, garantir conexão de internet para todo mundo é garantir educação? Não garantir necessariamente, ensino? Muito pelo contrário. Com a disseminação da internet, as pessoas estão lendo menos e os servidores de internet, todos os replicadores de internet, o que mais a população está acessando é TikTok, é plataforma de rede social. YouTube, aqui onde nós estamos também. É um streaming para ver algum conteúdo que não tem nem uma fonte segura. E isso se tornou viral. E aí, quando nós temos esse tipo de apontamento, esse tipo de afirmação de um presidente do STF, é perigoso. Nós temos que ter ali uma ciência de formar. Vem para a vida real, senhor Barroso. Saia do Olimpo, né? O senhor iluministro, desça aí do seu pedestal, venha para a vida real. O senhor ministro Barroso dá uma olhadinha nos indicadores de educação. Como que está, senhor ministro, como que está hoje o nosso índice de ensino? Em que ranking nós estamos? Como que está a matemática, o português nos colégios? Como que está tudo isso? Aliás, senhor ministro, promova uma pesquisa em que pé está a quantidade de falsas denúncias com base na Lei Maria da Penha. Dê credibilidade que vocês perderam no judiciário. As pessoas não acreditam mais no sistema porque simplesmente não está produzindo justiça. Olha, Paiva, pelo contrário, injustiça. Eu tenho dados aí que demonstram que são dados secundários. Agora nós estamos já criando uma pesquisa patrocinada para ter ideia. Esse levantamento vai ser realizado nas delegacias. Boa. Então, com uma universidade federal atrelada ou com uma universidade estadual, qualquer tipo de universidade, pode ser até privada, a gente consegue, por meio do comitê de ética, a criar um roteiro de perguntas para fazer um balanço de tudo que está sendo feito. Mas eu já te adianto, com base no que está sendo desvendado, inclusive tivemos aí um corajoso, né, um perito corajoso, que mencionou sobre o alto índice de falsas acusações.
E com base nos dados que a gente tem, eu posso, em tese, mencionar que cerca de 90% das denúncias que ocorrem de violência doméstica hoje são falsas. 90%. Então você pensa, o judiciário está sendo uma marionete de fofoca. O judiciário está sendo tratado como a mãe das fofoqueiras. A mulher tem uma fofoca, joga lá e o judiciário fica ali. Esses gastando dados, tempo e aqui, energia ó, com professor, isso. eu vou jogar porque eu participei de uma audiência pública no Senado Federal e essa questão dos dados é muito sensível. Quando a gente fala que tem dados, a gente tem que apresentar a fonte. E o que nós temos como levantamento é de que não existem dados oficiais. Simplesmente Correto. não existe. O que existe é uma sensação, são conversas que nós temos com delegados, escrivãos. E sim, eles relatam que é uma epidemia, só que não existe um levantamento oficial sendo feito, mas E também nem é interesse do poder público, mas IBGE a boca e tudo pequena, mais. fazer todo isso. mundo fala que é uma epidemia, Claro. ponto. E eu desafio o sistema judiciário a provar que nós estamos mentindo. Simples, façam os levantamentos, Não, mas estamos provem aqui que isso não está acontecendo, é com simples. certeza. E Acaba todo o nosso trabalho, desmonta a nossa narrativa, mostrando os números. Por que não apresenta os dados? porque, de fato, as falsas denúncias, elas predominam. Tanto no judiciário, em todas as E esferas. vender a narrativa de que é falso, que é caso isolado, é mais fácil, é mais cômodo. Claro, você mantém o princípio Da da narrativa viva, vítima e da manada. A né? narrativa viva do A feminismo. manada hoje vê que a mulher é a vítima. Exatamente. Então nós estamos aqui desafiando o sistema judiciário. Vocês querem voltar a ter credibilidade? Apresentem os dados reais, concretos. E eu quero aqui até colocar, professor, de fazer um convite. Nós, do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, estamos nós promovendo uma pesquisa. Nós temos um departamento científico dentro do Instituto. Nós, por conta própria, estamos promovendo essas pesquisas. Temos uma formação de uma revista científica. Estamos fazendo um trabalho que o Estado não faz. Eu quero já oferecer um convite para o amigo participar conosco desse trabalho. O convite está aceito, Poxa, faço questão de participar. fico muito É feliz. minha responsabilidade, meu compromisso social em estar lutando pela preservação da família e dos direitos da criança. Como eu disse desde Porque o início. nós vamos levantar esses dados, depois eu vou ter que provar que nós estamos mentindo. Exatamente. E outra coisa, eu quero deixar um convite também para as pessoas que entrarem em contato, pode ser via instituto, que eu estou aqui apto a debater, a dialogar com qualquer juiz de vara de família, Aí, ó. desde que seja ao vivo. Vou adorar mediar esse Convido debate, hein? qualquer juiz de vara de família para vir conversar, dialogar, desde que seja ao vivo, em uma live ao vivo, para que a gente prove. Aqui, tudo olho que no foi olho. dito Vamos aqui. marcar aqui, olho no olho. Aqui, Isso ó. aqui, Paiva, não é um desabafo, não é um achismo. Isso aqui é um compromisso social. Eu fui e sou responsável por formação de pessoas. Eu Sim. sou um pesquisador CAPES, um pesquisador CNPq, que tem como obrigação retribuir o investimento que foi feito em mim. É meu papel social, é minha participação moral na formação dos pilares do nosso país. Então convido qualquer juiz de primeiro grau, que é o que eu sei que eu consigo debater à altura, qualquer juiz de primeiro grau está convidado para fazer um diálogo ao vivo, tá? Qualquer juiz, vamos lá dialogar, conversar e tentar encontrar o caminho. O objetivo não é uma afronta, o objetivo é encontrar caminho, é talvez o juiz que está lá dentro, assim como eu já vi vários juízes se manifestando. A gente acaba seguindo esses memes jurídicos, esses canais, onde o juiz desabafa. Ele fala, olha, eu tô cheio de pauta, eu tô cheio de petições, eu tô cheio de processo, tem que bater meta e tudo. Por que não? Vamos conversar, vamos dialogar. Nós temos que se unir. O desafio pra está feito encontrar aí. a melhor Professor solução. Marcos está convidando Novamente para repito, o debate. qualquer juiz de primeiro grau de vara de família está convidado a vir fazer um diálogo para encontrarmos maneiras e para relatar tudo isso aqui que foi dito, desde que seja em uma live ao vivo. Eu já vou deixar aqui o e-mail, canalalexandrepaiva@gmail.com. Você que é juiz de primeiro grau. Vara de família. E vara de família e topa o desafio. Vamos agendar. canalalexandrepaiva@gmail.com e a gente agenda esse bate-papo. É importante. interessante, porque eu tenho certeza que a maioria dos juízes não conhece nem esse livro aqui. Isso aqui é a Bíblia da vara de família. Foi feito lá em 80 e 90. As pessoas têm que ter acesso a isso aqui. Se um juiz lê uma ferramenta dessa aqui, ele já olha um processo com
sensibilidade muito mais apurada. Ele já olha o processo com mais responsabilidade. Cai no colo dele uma acusação de estupro de criança, ele vai, opa. Agora, se fosse o filho dele ou se fosse ele próprio, Exatamente. será que ele iria se mexer? Quando Será que iria ser um acusado, caso isolado, Paiva? Hã? Me responde. Aí esse argumento não ia funcionar. Ah. Aí não serve, né? Sabe o que me intriga bastante? Eu fiquei curioso. É que há um tempo atrás, o filho do nosso presidente Lula foi acusado de agressões. Não foi isso que aconteceu? Então, ela fez uma denúncia e eu conversei com ela, tá? Ah, você conversou? E aí? Eu ofereci apoio. Você vê como é que nós não estamos aqui defendendo homem por ser homem. Se o homem errou, ele tem que pagar. Exato. Então, eu, através da minha rede social, mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu. Eu falei, nós estamos aqui à disposição. Apresenta para nós aí, né, a prova. Porque eu aqui sou o primeiro a falar assim, olha, esse homem não vale nada. Mas foi rápido o processo dele, porque Então, sumiu. Normalmente quando cai lá na delegacia, tem todo um trânsito, aí o escrivão tira férias, aí o delegado tira férias, aí Não o cara da teve- recepção tira férias, todo mundo tira férias, e o Não negócio teve demora... uma feminista para se levantar em favor dela, Ai, hein? vamos lá, calma O aí, machista vamos chegar se lá. levantou, hein? Tá, mas As peraí. feministas não se levantaram. Não, vamos lá. O processo caiu lá. Quanto tempo demorou esse processo? Quanto tempo demorou essa... Não era um Semanas. processo. Desculpe. Era um inquérito É um policial. inquérito, sim. O inquérito policial foi lavrado dentro da delegacia. Foi 2 semanas. 2 semanas? Rapidamente. Olha, eu gostaria, sinceramente, que essa receita fosse implantada nas outras delegacias. Olha que E essa mulher magnífico. sumiu. Será que ela recebeu ameaças? Não sei. Fica Mas a 2 dúvida. semanas? E Olha, ela, você vê e ela como sumiu, que... né? Não fala Você mais vê nada. como que eu posso estar equivocado. Ao mesmo tempo de falar de morosidade do sistema judiciário e também das investigações, 2 semanas, parabéns. Vamos compartilhar essa receita para as outras delegacias também? Desafogar esse bando de falsas acusações que tem? 2 semanas, pai. Pois é. E aí, Interessante, nós, hein? enquanto Instituto do Homem, Interessante. oferecemos um apoio a uma mulher que afirmou que havia sido agredida. Você, olha, nós estamos Mas aqui as feministas não apoiaram ela? Nenhuma. Ué, mas ela Só foi o vítima? machista aqui, rapaz. Ah, Pois é. nenhuma feminista apareceu? Nada. Rapaz, Interessante. então, assim, aí se você questionar, Interessante. elas fingem que não entenderam, dão uma de doida. O quê? O quê? É bizarro. É legal você trazer essa pauta, Paiva, porque as pessoas acreditam muitas vezes que o movimento, o Instituto dos Homens é contra as mulheres. Muito pelo contrário. O Instituto dos Homens é para proteger as mulheres. Professor, Tanto deixa eu comentar com o senhor, até é bom que o senhor citou isso, porque a nossa diretoria era formada e não foi nem nada planejado, isso foi natural, foi orgânico. Metade da nossa diretoria é composta por mulheres, advogadas, psicólogas, psicoterapeutas, comunicadoras, mulheres. E que vestem a camisa, né? Mulheres que são esposas, mulheres que são avós, que estão vendo os seus entes queridos, homens, pisoteados pelo judiciário. Gerou-se todo um efeito colateral já para as mulheres, porque as mulheres têm família, e na família delas tem homens. E esses homens estão sofrendo. E essa mulher sofre em conjunto com este ente querido. Então isso já se voltou contra as próprias mulheres. E as mulheres estão hoje se unindo conosco nessa causa porque querem defender aqueles bons homens que elas têm dentro de casa. E já perceberam que eles estão sem defesa do judiciário. É bizarro. Se a gente for contar, parece até um enredo de filme, mas é a realidade. E dizem que é coisa contra a mulher. Não, nós temos diversas mulheres. Por exemplo, sabe o que está acontecendo, professor? Muito. Uma mulher que hoje é casada com um homem que tem um filho com uma mulher que inferniza a vida dela. Mulheres que entraram em contato comigo, professor, que a mulher invadiu a casa e quebrou o braço dela. Ou seja, olha aí, as mulheres estão em risco na mão de outras mulheres que querem prejudicar o ex-companheiro. Mas foi o que nós mencionamos desde o início. Isso aqui, o movimento que se agrega, toda essa discussão, essa pauta, essa narrativa, é para proteger a própria mulher. Exato. No momento que elas começarem a entender isso, que tudo é em prol da segurança, assim, que não é apenas... para as mulheres, ela também é porque nós queremos que todas as pessoas a segurança de todos tenham proteção. Exato. E aí, para encaminhar já para o final, professor, eu queria te perguntar, porque o importante nós estamos aqui levantando a problemática. Nós estamos aqui apontando um problema real, existente, que eu acredito que ninguém que está assistindo esse vídeo, ou não vou aqui falar ninguém, porque deve ter os haters ali que estão ali com raiva, né, dizendo que nós só estamos falando bobagem, mas a maioria que está assistindo concorda com o que nós estamos falando aqui. E talvez ele se pergunte assim, tá, o professor Marcos é um pesquisador, é um estudioso, qual que é, na visão
do professor uma solução para esse problema. Como é que nós podemos aí encaminhar a coisa para uma situação que reverta, que deixa a situação um pouco mais, não digo confortável, mais justa para homens e mulheres no judiciário? É isso aí, Paiva. Legal sua pergunta. Mas antes de responder, qual que seria uma possível solução? Já te adianto que não existe solução mágica. E vale a pena fazer um recorte, fazer uma análise da problemática da Lei Maria da Penha. Ela nasce lá em 2006. Sim. A Lei Maria da Penha, ela fere totalmente princípios e, em especial, o artigo 5º da Constituição Federal, que menciona que todos somos iguais perante a lei. É uma série de fatores, uma série de abusos que essa lei comete, principalmente pautado em 3 frentes. O primeiro de tudo é a facilidade do uso. A mulher chega, faz uma denúncia, relata o que ela acredita, o que ela sonha, porque até mesmo sonhar, e a subjetividade dos elementos. Veja bem, o que é uma violência psicológica? O fato da pessoa olhar para mim de uma forma mais hostil é uma violência psicológica. Os tipos de violências podem ser mistas e múltiplas. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar isso. Então, a principal frente é a facilidade do uso. A segunda é o contraditório. Nós não temos ali, dentro da lei, a possibilidade do homem se defender antes dele ter uma prévia condenação. A medida protetiva é uma prévia condenação. De fato. Tá? E por último, é a natureza abusiva da lei. Ela pressupõe que o homem é culpado. E a nossa Constituição Federal diz totalmente o contrário. Em teses, todos somos inocentes e precisamos exercer o direito de defesa. Inverte o ônus da prova, né, professor? Eles pegam e te obrigam a provar que você não cometeu um crime. Olha, bizarro. é tão absurdo isso que a esfera criminal, o ônus da prova, você incriminar, para a pessoa incriminar outra pessoa, ela tem que ter provas, ela tem que materializar. E a Lei da Maria da Penha é o contrário. Você precisa produzir provas para provar que você é inocente. Exato. E nisso tudo nós temos vários outros entraves, várias outras conjunturas que vão acontecendo. E o principal fato é a alienação parental. A Lei Maria da Penha, ela é utilizada como fomento de vingança e ela deve acabar. Ela deve ser extinta, ela deve parar de ficar em circulação. Manter a Lei Maria da Penha como ela vem sendo proposta, como ela vem sendo ditada hoje, é o pior de todos os crimes. Porque ela é tão ditatorial, ela é tão abusiva, que ela se aproxima a um regime de exceção. Tribunal de exceção. Regime que preconiza que não existe defesa. As pessoas são julgadas sem ter a possibilidade de se defender. Esse é o grande problema da base da Lei Maria da Penha, que ela é forjada por uma série de fatores que quebram todos os direitos que são estabelecidos pela Constituição e perpassam os direitos do homem.